a gente está fechando o livro de Ruth. Fechando é uma maneira de falar, né? Porque ele vai continuar aberto, né? Ele vai continuar sempre aberto. Para nós próprios, né, que estamos passando por esses dias, considerando esses personagens de tanto milênios atrás. Parece que nós estamos convivendo com a Ruth hoje, né? Com a Noemi hoje, com o Boaz hoje, né? Porque a palavra de Deus tem esse segredo de tornar, ela é eterna, então, durante todo o tempo, ela é sempre atual. E por isso nós temos o privilégio de estar nesse período, né? Compartilhando sobre este pequeno, grande livro do Velho Testamento, né? Da palavra de Deus. E eu vou voltar um pouquinho, né? Eu não sei se a minha abordagem aqui vai ser está dentro muito de tudo que vem sendo feito, mas eu vou tentar. É o seguinte, a Ruth, o livro de Ruth, para mim, eu pensando mais de perto, durante esses dias, né, nesse livro, eu tenho percebido de uma forma assim, muito, de certa forma especial, o livro de Ruth como sendo um elo na corrente da graça de Deus. Um elo na corrente da graça de Deus. Ou assim, um flash, num dado momento, enquanto essa corrente vem passando desde o Éden, quando o Senhor já sinalizou para a graça, já nos apresentou a graça, porque ali Adão e Eva, né, tinham perdido a posição deles diante de Deus, e Deus sinaliza com a graça para eles, né? E vem atravessando, passa por Enos, por Sete, que começou a invocar o nome do Senhor, depois passa por Enoque, que foi aquele que andou com o Senhor e nem experimentou a morte, um dos grandes mistérios da Bíblia para nós, né? O Enoque. Depois, mais adiante, vai chegar lá em Noé, e naquela experiência toda da destruição do mundo daquela época, pelo dilúvio, a graça de Deus vem atravessando, porque Deus manteve o propósito dele na hora que ele destruiu o mundo, na pessoa de Noé e da família dele. E nós que estamos aqui hoje, a humanidade que veio depois, estamos aqui porque Deus manteve em Noé o propósito dele. E logo a seguir vem a escolha de Abraão, a chamada de Abraão, e aí Deus começa a história dele de uma forma mais, vamos dizer assim, mais concreta, mas já providenciando os meios através dos quais essa graça poderia realmente chegar até o mundo todo. E começa o preparo de um povo. E começa com Abraão, e por aí vai, Abraão, Isaac, Jacó, e continua os 12 filhos de Jacó, a nação se formando, depois a situação lá toda do Egito, por 430 anos. E Deus o tempo todo, ali a graça, a corrente da graça vai passando por tudo isso. Depois vem Deus tirando o povo do Egito, levando o povo para o deserto. E aquela epopeia extraordinária dos 40 anos no deserto, aquela vivência tão íntima, né, de Moisés com o Senhor, naquela luta toda que a gente olha assim, qualquer pessoa que olha, que lê e relê as experiências ali no Êxodo, fica pensando como é que um homem
E ele já estava com 80 anos, eu não sei o que era 80 anos naquela época, porque parece que a situação era um pouco diferente em relação à nossa hoje, né? Mas acontece que realmente ele já estava com 80 anos, depois disso ele viveu apenas 40 anos mais. Mas então, e Deus vai fazendo tudo isso por causa da graça. Aí vem o momento, o grande momento, Canaã, que era a terra prometida lá atrás a Abraão. Quantos séculos atrás? A gente é apressadinho, quer as conquistas, quer conseguir de Deus as coisas para logo, para hoje, de preferência, para ontem. Mas passaram-se séculos até que aquela promessa de que Deus daria aquela terra a Abraão, ele andou como um estrangeiro na própria terra prometida a ele. Viveu ali, ele, os filhos, os netos, viveram ali. Até que Jacó desceu com a família lá para o Egito, depois que aconteceu aquele episódio lá com José, né? Então, a gente vê que chegou finalmente o momento lá. O Jordão estava ali, o povo estava ali à margem do Jordão, para atravessar, porque do outro lado estava tão sonhada Canaã. Só que aquela Canaã sonhada, meu Deus, era muito complicada. Ali tinha vários povos que, assim como a gente chama assim, as 12 tribos de Israel, elas foram formando ali em Canaã, que é um território pequeno, isso aí o Norival Júnior pode esclarecer melhor para nós, mas pelo que a gente vê de Israel e do que existe de Israel e o que tem mais que pertencia e que foi perdido já, né? De qualquer forma, era um território ainda muito pequeno para ter 7 nações, não eram 7 Alemanhas, 7 Brasis, 7 Estados Unidos, não era nada disso, eram 7, vamos dizer assim, 7 tribos, né, cada qual com seu rei, organizadas, povos, aquilo tudo, né? Os cananeus, um povo que trazia uma história de maldição, os cananeus. Um povo que não conhecia o Deus único, porque o povo todo, naquela época, não conhecia o Deus único, e Israel, o único a quem isso foi revelado, tinha uma tendência enorme para deixar o Deus único e se apegar àqueles deuses imaginários, que a religiosidade, a imaginação religiosa daqueles povos inventava deuses mais diversos, os cultos mais estranhos, mais grotescos. Mas Israel, quando se viu lá, que finalmente chegou lá e começou as guerras de Israel para conquistar aquela terra, comandados por Josué, o povo, enquanto estava nas guerras, foi levando. Mas depois chegou o período, Josué morreu, a geração do tempo de Josué, que tinha conhecimento, experiência com os grandes acontecimentos daquela história de Israel desde o começo, aquela geração foi morrendo, e aqueles que vieram chegando, aquelas gerações novas, eu quero ler um pouco aqui sobre isso, aqui para nós aqui nesse momento. Eu vou chegar em Ruth, dá um tempinho para mim aí. Mas aí, o que aconteceu com aquelas gerações? Juízes, o livro de Juízes. É livrinho complicado, eita livro complicado. Livro de Juízes. Então, nós vemos aqui o que está dito, que quando Josué morreu, as gerações que tinham acompanhado, vivenciado os grandes feitos de Deus, as grandes maravilhas operadas por ele, quando aquela geração toda foi congregada ao seu povo, como diz aqui, então, o que é que aconteceu? Então, ligeirinho, olha só, fizeram os filhos de Israel o que era mal
aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, deuses. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram eles após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Se a gente for continuar lendo esse livro de Juízes, a gente vai ver uma história assim, que uma coisa que deixa a gente assim, comovida é isso aqui, olha. E quando o Senhor lhes levanta, aí Deus fazia o quê? Eles entravam numa apostasia grosseira. É impressionante como é que, de repente, a coisa muda na mente, no coração das pessoas, eles se voltam para coisas totalmente estranhas a Deus, fora dele. Isso aí não é só lá Israel, não. O mundo que a gente está vivendo hoje é esse, a gente que se cuide. Mas aí o que acontece? E quando o Senhor lhe levantava juízes, Deus vinha e levantava juízes, homens preparados para enfrentar aquela situação. O Senhor era com o juiz, quando o Senhor levantava juiz, ele era com o juiz, e o quê? E os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, pelo seu gemido, por causa dos que o oprimiam e afligiam, os oprimiam e afligiam. O povo saía da presença de Deus, o povo entrava numa situação de idolatria grosseira, se afastava de Deus, dava as costas para ele. Com isso, a mão de Deus pesava sobre eles, e aqueles povos, e isso enfraquecia o povo de Israel, porque o pecado enfraquece, debilita. Então, eles enfraquecidos, eles eram facilmente dominados pelos povos em volta. E o que é que acontecia? Aí aqueles povos dominavam, o povo judeu, o povo Israel, dominavam, maltratavam, perseguiam, exploravam, e o povo começava a gemer. Agora não ficou bom de jeito nenhum. A coisa está feia, está difícil. Então, o que Deus fazia? Ele começava a chorar, a gemer, coisa e tal, e Deus o quê? Se compadecia. Então, nós temos olha aí a graça de Deus. Olha a misericórdia de Deus aí nessa situação. Então, a gente vai vendo que vai passando por esse livro de Juízes, porque Deus, é interessante que Deus deixou, não permitiu que o povo de Israel devastasse a região de Canaã, não. Eles foram dominando aqui e ali e acolá, mas ficaram povos que Deus quis que ficassem. Porque, entre outras razões, para o povo ter a oportunidade de decidir entre ele e Deus e os deuses daqueles povos. Olha só. É por isso que Deus permitia. A gente vai ver isso aqui nesse livro de Juízes ainda. Então, Deus deixou aqueles povos para, por eles, provar Israel. E provava. E Deus provava, deixava acontecer. Aí depois levantava outro juiz, e aí continuava. Aquele juiz morria. Aí o povo voltava para a idolatria. É uma sequência que cansa a gente, né, de ver aquilo ali. E a misericórdia de Deus, que não se cansa, vai socorrendo. Então, foi nesse contexto de apostasia, de pecado, de idolatria, que a gente vê ali alguma coisa
uma coisa um tanto quanto diferente acontecendo. É a história de Ruth. Porque a história de Ruth, ela acontece justamente dentro de toda essa situação, de todo esse contexto. Ela acontece ali dentro. No meio de tudo isso, ela acontece. Quando Elimeleque e Noemi vão lá para as Campinas de Moabe, que era um país com um povo inimigo, um povo que, apesar de ter um parentesco lá, ancestral, assim, lá para trás, né, com Abraão até, mas era um povo que era pedra no sapato de Israel o tempo todo. Então, naquela ocasião de fome, o que é que aconteceu? Aquele casal com 2 filhos saiu lá de Belém, né? Belém, nossa Belém conhecida, né? Saiu de lá e foi lá para as Campinas de Moabe. E começa a história de Ruth. E começa a história de Noemi, dessa família. E o que é que a gente vê, o que é que acontece dentro dessa história? Essa história é uma coisa assim, é algo diferente num contexto muito ruim, onde se diz repetidas vezes no livro de Juízes que o povo, cada qual fazia o que lhe dava na cabeça, o que lhe dava na telha, em bom português, né? Fazia o que bem entendia, porque não tinha um rei sobre eles. Eles não tinham Deus, com certeza, não. Porque eles não tinham um rei, aí cada qual fazia o que bem entendia. Mas no meio dessa coisa, nesse clima todo, acontece a história de Ruth. E o que tudo já foi visto, a história, tudo isso já foi comentado sobre a personalidade dos personagens do livro de Ruth, né? E a gente vai ter sempre muito o que aprender com eles. Então, o que é que a gente vê ali, né? Vê uma história começa a se desenrolar, uma nora que numa situação sem nenhuma expectativa de nenhum benefício, nenhum interesse egoísta no coração da Ruth, simplesmente para não abandonar aquela pobre mulher já meio idosa. Porque quando ela diz que mesmo que ela tivesse filhos, ela não podia mais ter, significa que ela pelo menos já tinha passado da menopausa, né? Então, aquela mulher ali sozinha, viúva, perdeu os filhos, com 2 noras moabitas. E houve que lá em Israel a coisa melhorou. Estava um tempinho melhor por lá. E ela resolveu voltar. E a gente sabe, pela história toda, que quem voltou foi Ruth com ela, né? E voltou por que voltou? Porque realmente se apegou muito àquela sogra e voltou com ela para Israel. E lá a gente tem acompanhado, né, essa história toda durante esses dias. E o livro de Ruth é pequenininho, 4 capítulos, muito densos, muito cheios de uma história muito rica, mas um livro pequeno. Então, volta com ela, a Ruth vai acompanhando, e lá as coisas acontecem da maneira como nós temos visto durante esse período, mas particularmente, porque conhecer todo mundo, acredito que já tinha lido a história de Ruth, né? Então, o que acontece? Eu andei dando umas lidinhas aqui e ali, alguma coisa, durante esse tempo, e vi uma observaçãozinha que me chamou a atenção. É o seguinte, há um comentarista aí da Bíblia que fala que o livro de Ruth foi incluído na Bíblia, no cânon do Velho Testamento, na Bíblia, ele foi incluído por causa dos últimos versículos do livro, onde está lá aquela genealogia. Aquela genealogia ali, pequenininha, um trechinho da genealogia, desde Adão até, né? Um trechinho apenas,
aquela genealogia justifica a inclusão do livro de Ruth no Velho Testamento, na Bíblia. E por que isso, né? Porque a gente vai olhar essa genealogia, é uma genealogia pequena, né? Eu gosto de genealogia, eu sempre fui curiosa com esse negócio de genealogia. E essa aqui é muito pequenininha. Essas, pois, são as gerações de Pérez, né? Pérez gerou a Esrom, que o pai dele era Judá, era o quarto filho de Jacó, né? É da tribo de Jacó, de Judá. Pérez gerou a Esrom gerou a Rão gerou a Aminadab gerou Naasson gerou a Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, essa ligação de Obed com Davi, né, Célia? Essa ligação de Obed com Davi, ela põe aquela genealogia na direção, em linha reta. Com quem? Com Jesus, lá adiante. Então, acontece que esse Obed, que veio a ser o filho da Ruth com o Boaz, aqui do livro, esse casamento é relatado no capítulo 4, nasceu esse Obed, que veio a ser o quê? Um ancestral de Davi e, por consequência, um ancestral de Jesus. Agora, o que chama atenção nisso aqui mais ainda, não é esse fato apenas, é que Obed, ele tinha um bocado de sangue, de herança genética que não tinha nada a ver com Israel. Nada a ver com Israel. Obed era filho de uma moabita, e por parte do pai dele, Boaz, ele vinha lá da descendência de uma cananeia, que era Raabe. E olhando essa genealogia aqui, isso aqui também é um quebra-cabeçazinho aqui que tem, que está dito que Boaz era filho de Raabe. Mas quando a Bíblia fala nas genealogias, fulano, filho de fulano, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, quando vê essas coisas, Obed, filho de Boaz, filho de Naasson, que casou com Raabe. Isso necessariamente não quer dizer que Obed... Eu estou vendo Eli ali, ele tem o Élidon. Élidon é filho de Eli. Lucas é filho do Derones com a Leti. E por aí vai, né? Então, aí é a linguagem que a gente entende, né? Fulano é filho de fulano, fulano é o pai de fulano. Eu sou filha de Alfredo, ele é falecido já desde 1972. Então, quando nós falamos na nossa mentalidade moderna, né? Filho, que fulano é filho de fulano, a gente quer dizer exatamente isso, né? Lucas é filho de Derones. Eu sou filha de Alfredo, por aí vai, né? Eli, o Élidon é filho do Eli. Mas quando a gente vê fulano, filho de fulano, nas genealogias, às vezes, esse filho quer dizer, fulano é descendente, muitas vezes, depois de várias gerações lá para trás, daquele fulano que está dito ali que ele é filho dele. Eu não sei se vocês estão entendendo. Mas essa aqui é a relação. Fulano, filho de fulano, necessariamente não quer dizer que é pai no sentido que a gente entende. Fulano é pai de fulano, como a gente entende. Então, para Obed, eu vou fazer essa observaçãozinha rapidinha aqui, porque eu sou curiosa para essas coisas, na verdade, mas é o seguinte, isso sempre me intrigou, e esses dias eu tenho pensado mais nisso. Se Obed
era, se Boaz era filho de Raabe, nasceu de Raabe, do útero de Raabe, se ele era filho dela nesse sentido, essa história deve ter acontecido bem no comecinho do livro lá de Juízes, bem no comecinho, porque o período da conquista de Canaã por Israel foi um período de cerca de 70 anos, por aí. Então, logo no início, houve lá a história com Raabe, no comecinho mesmo da conquista, né? No comecinho. Então, depois passaram-se mais ou menos 70 anos, e como Boaz viveu no tempo dos juízes, já não era mais no período de Josué, né? Então, no mínimo, tinham passado o quê? Uns 60, sei lá quantos anos, e Boaz, na verdade, já era um senhor um tanto quanto idoso, quando casou com a Ruth, que era jovem, que ela era nova. Bem, isso aí, se a história de Ruth aconteceu lá no comecinho do período dos juízes. Mas aí vem o problema. 450 anos, mais ou menos, dos juízes. E dizem que a Ruth era bisavó de Davi. Não dá. Não dá. Para ela ser bisavó de Davi, quem sabe a história, então, aconteceu lá no final do período dos juízes. Já tinham se passado os 450 anos, aquele período negro da história do povo, né? Já tinham se passado, e lá no finalzinho, então, foi que aconteceu a história de Ruth. A gente não sabe. Ninguém tem parâmetros na Bíblia mesmo para entender em que período aconteceu essa história. Ou se foi lá no meio do período, ou quando foi. Então, isso aí leva a crer que Boaz não era filho de Raabe nesse sentido de dizer que a Evelyn é filha de Maurício. Não, não é a mesma coisa. Então, o que a Raabe era uma ancestral de Boaz. Ele era descendente dela, e por aí vai. Então, mas isso aqui eu estou falando só a título de despertar a curiosidade dos irmãos e que procure quebrar a cabeça, como eu gosto de fazer uma coisa dessa. Mas acontece o seguinte, o importante é que filho é pai, pai mesmo, de verdade, como a gente entende, ou é avô, bisavô, tataravô, sei lá o que lá para trás, não interessa isso aí. O fato é que Boaz era descendente de uma cananita, de uma mulher, de um povo que tinha uma maldição sobre ele, um povo que não conhecia o Deus único. E, por outro lado, a Moabita também estava lá com Quemos, ou Camus, lá o Deus dela, né? O povo dela lá, inimiga de Israel, coisa, tudo isso, né? Então, a graça de Deus pegou uma cananita e colocou na corrente da graça. Pegou uma moabita, colocou na corrente da graça. Nós temos um evangelho para todos os povos. E nessa genealogia que chega até Jesus, tem cobras e lagartos, tem de tudo. Se a gente for parar e pegar aqueles nomes todos, só lá do capítulo lá de Mateus, o primeiro capítulo de Mateus, e pegar lá no Velho Testamento a história daquela gente, que tem muita coisa a respeito daqueles que são citados lá, a gente vê gente de todo tipo. Isso está na genealogia de Jesus. Ele se identificou com a humanidade tal qual ela é. Foi o que aconteceu com Jesus quando ele nasceu lá, ele foi gerado lá no ventre de Maria. Porque Maria, apesar de alguém dizer que ela foi concebida sem pecado original, isso não tem não existe como poder entender a coisa desse jeito, não tem. Porque Jesus, quem nasceu
foi concebido pela obra do Espírito Santo no ventre de uma mulher, foi Jesus, não foi ela. Bem, então, nós vemos isso aí. Então, quando a gente vê esse pedacinho de genealogia aqui os últimos versículos de Ruth, a gente vê que um pedacinho dessa corrente que vem lá do Éden, um pedacinho que inclui situações assim, uma moabita e uma cananita entrando. A cananita era Raabe, aquela mulher lá de Jericó, que foi preservada porque ela colaborou com o povo de Israel ali na conquista, até da própria Jericó, que era a cidade dela. Então, a Raabe está lá, considerada como uma heroína da fé. E ela era cananita. Então, a graça de Deus. Agora, eu quero dar uma passadinha. Os irmãos estão vendo, eu não estou entrando aí na questão, aí esse capítulo 4, que disseram, pouco mencionado aí, que seria esse capítulo de hoje, esse capítulo 4 é muito interessante quando ele mostra Boaz como a segunda pessoa da lista. Era a segunda pessoa da lista. O primeiro era um tal do fulano, que como ele não quis assumir o compromisso dele, sei lá, pelo motivo dele, eu não entendo muito aquele motivo dele lá não, mas como ele não quis, então Moabe, que era o segundo da fila, que por sinal já estava preparado para, numa boa, assumir aquela situação, aí ele fez, né? Ele lá acertou a situação toda das terras com a Noemi, né? Com a Ruth, e casou com a Ruth, e o tal do outro lá ficou como fulano na história, assim como órfã, sumiu da história e ninguém falou mais nela. E Ruth tem um livro escrito na Bíblia, né? Porque ela foi a Ruth que nós temos visto durante esse tempo todo. Então, eu quero dar agora voltar um pouquinho. Voltar não, quero avançar um pouquinho aqui. E o que essa história de Ruth mostra para a gente, vou fazer uma observação ainda aqui. O que essa história de Ruth também mostra para nós é o quê? Deus lá no Monte Sinai, quando Moisés desceu com as tábuas da lei, foi mandado por Deus, desce lá, que o povo lá tá fazendo umas coisas que não deve, desce lá. Moisés ficou 40 dias lá, quando ele, na hora de descer, o bezerro de ouro já estava lá prontinho, né? Bezerro, porque boi, bezerro, tudo isso era Deus lá no Egito. E o povo saiu de lá carregando toda aquela bagagem. Que povo, meu Deus. Mas então, quando Moisés desce, depois vê aquela situação toda, o que é que Deus quis fazer? Deus falou para Moisés, eu destruo esse povo e agora acabo com ele e começo tudo de novo com você. Começo tudo de novo com você. Deus, a gente precisa aprender com Deus e não ter pressa, muita pressa na vida, em certos aspectos, né? Embora em outros precise ter. Mas Deus, você começa tudo como você imagina. Começa tudo de novo, meu Pai, só o Senhor, né? Aí Moisés ficou apavorado. Não, de jeito nenhum, o que é que o povo vai falar? O Senhor tira esse povo todo lá do Egito, com essa trabalhada toda, acontece tudo isso, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. E agora o senhor destrói, eles vão dizer o quê? Que o senhor tirou o povo de lá para matar esse povo no deserto. Eu só sei que Moisés convenceu Deus, né? E Deus, então, desistiu da ideia dele. Mas aí, quando a gente lê o livro de Juízes, a gente fica se perguntando por que Deus não destruiu o povo naquela época, dos Juízes. Porque, olha, aquele povo, ele mexeu mesmo com Deus e Deus se irava direto e reto. E quando o livro de Juízes vai terminando, aqueles últimos capítulos, são um terror aqueles últimos capítulos. A história daquele Mica lá, com aquele ídolo dele, a história
daquele levita, com aquela concubina, acontecendo aquele horror todo, que acabou puro triz, o Israel não fica sem uma tribo, que era a tribo de Benjamim. Irmãos, se ver umas histórias horríveis, leiam lá. Não são bonitas, não. Então, por que que Deus não acabou com o povo ali? Aí, no meio daquele povo, está Ruth com a história dela. Ruth com essa genealogia, entrando dentro dessa corrente da graça, atravessando aquele período negro da história de Israel. O Senhor é bom, é misericordioso, Ele tem propósito. Eu me lembro que uma vez meu irmão, João Lucas, né, ele andando aqui dentro desse apartamento, para lá e para cá, e falou assim, Deus não destruiu Israel, porque Jesus vinha desse povo. Isso todo mundo sabe, é óbvio, né? E foi por isso que ele não destruiu, né? Mas eu achei muito interessante meu irmão fazer essa observação. Ele não destruiu, ele andava tendo as leituras dele lá no Velho Testamento e vendo aquelas coisas todas, aqueles horrores todos, né? E ele falou isso, Deus não destruiu por causa de Jesus. Então, Deus não destrói sempre por causa de Jesus. Sempre vai ser por causa de Jesus. Ele não destrói. E eu quero, então, dentro dessa perspectiva aqui, fazer umas observações. Eu vou lá agora no capítulo 49 de Isaías. E tem um texto lá que eu amo aquele texto. Tá, quando fala aqui que o servo do Senhor, está o título dela, esse título, né? O servo do Senhor é a luz dos gentios. Eu acho muito interessante quando Deus está falando aqui a profecia de Isaías sobre Jesus, o Messias que Israel esperava, né? Então, aí Deus está falando aqui, está dizendo, se dirigindo a esse servo que é Jesus, na profecia, né? Tu és meu servo, e fala, és Israel, porque Israel, a missão de Jesus era salvar o mundo. Ele não quis, ele se negou. A missão dele era ser instrumento da salvação do mundo através de Jesus. Mas quando Jesus veio, Israel rejeitou, crucificou. Então, aí Deus está se vendo a Jesus como Israel, falando do filho dele como sendo Israel. Porque Israel existia por causa de Jesus. Porque através de Israel, Jesus viria. Então, ele está dizendo aqui, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. E continua dizendo, aí vem aqui, e agora, no versículo 5, e agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo. É Jesus falando, lá no Velho Testamento, para que torne a trazer Jacó. Me formou para que eu torne a trazer Jacó, quer dizer, o povo de Israel, né? Aí faz uma observaçãozinha muito interessante aqui. Porém, Israel não se deixará ajuntar. Ele veio para trazer, mas Israel não se deixará juntar. Porém, Israel contudo, aos olhos do Senhor, serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Israel, queira ou não queira, aos olhos do Senhor, serei glorificado, o meu Deus será a minha força. Aí disse mais, Deus falando a respeito de Jesus aqui, olha só. Pouco é que sejas o meu servo. Deus está se dirigindo agora ao servo novamente, né? Pouco é que sejas o meu servo
para restaurares as tribos de Jacó. Isso é pouco. E tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Ó, irmãos, vou levantar a mão todo mundo, porque nós somos. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha o Evangelho, irmãos. Deus manda Jesus, Israel está esperando esse Messias. Quando o Messias chega, eles não aceitam, não reconhecem, crucificam. Mas Deus sabia de tudo isso, de Israel não se deixará ajuntar. Mas aí ele continua e diz, mas é pouco você ir só para Israel, é muito pouco. Aliás, não é por aí, né? Não é por aí. O que você será também para os gentios, luz para os gentios, até as extremidades da terra. Então, quando a gente vê isso aqui, vai lá em Mateus capítulo 1, a gente vê José lá todo atrapalhado, porque Maria estava grávida, ele era noivo dela, ele conhecia Maria, ele não sabia o que pensar daquela situação, porque ele não tinha como pensar em coisas que eram para ser pensadas numa situação daquela. Mas ele também não estava afim de assumir aquilo ali, porque o filho não era dele. E o que é que acontece? Quando ele está pensando, se preparando lá para dar um jeito, a Bíblia diz que como ele era justo, ele não queria criar problemas para Maria, o que é que acontece? Ele está lá planejando, sem saber muito bem o que fazer, imagina a situação de José. Aí o anjo aparece para ele, o que é que o anjo diz para ele no sonho? Não temas receber a Maria tua mulher, né? Porque o que está gerado é do Espírito Santo, né? Esclarece a situação para José, né? E diz, se tudo isso aconteceu, aí fala aqui, e dará à luz um filho, chamará do seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui, a mensagem do anjo para José é que Jesus vinha para Israel. Ele salvará o seu povo, Israel, dos seus pecados. Mas está lá garantido, lá por Isaías, lá no Velho Testamento, que era pouco ser para Israel. Ele veio para Israel também. Aliás, de certa forma, em primeiro lugar para Israel, Jesus. Mas isso não era, essa não era toda a trajetória dele, todo o objetivo dele não se esgotava, não se resumia em Israel. É para todo o povo, né? Então, quando a gente lê isso aqui, e vê no texto como esse aqui, olha só. João, isso aqui é em Mateus, né? Contando o sonho que José teve, né? Agora vem João lá e diz, o que João diz? Que em Jesus estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo, veio para o que era seu, ele diz lá, veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus veio para os judeus não receberam. Jesus, quando escolhe lá os apóstolos, para ir naquela missão, e ele diz para ele, vocês não vão até os gentios, não. Fiquem só entre o povo de Israel. Fala para ele. E a gente fica, poxa, Jesus veio para todo mundo, e como é que está fazendo essa recomendação? Mas ele veio para Israel mesmo, ele veio para Israel. E mais adiante, naquele texto lá, quando era que a mulher sirofenícia, clama para Jesus curá-la, coisa e tal, ele diz que aquilo lá para ela que não era para pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, se referindo, filhos era Israel, cachorrinhos
eram os gentios. Então, mas a partir daí, o que acontece? A partir daí, a gente vê o desenrolar de tudo, Jesus indo ao Calvário, Jesus morrendo na cruz por todos nós, e depois ele dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e lá na hora da ascensão, lá, ele diz assim, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, aquela palavra lá de Isaías, pouco é que seja luz para Israel, também serás luz para os gentios, ela se cumpre, ela se fecha na própria experiência, na própria vida de Jesus. Então, essa universalidade do Evangelho, ela está resumida no livro de Ruth, com aquela genealogia, entrando moabitas e cananitas na genealogia, está resumida lá, e ela é vivida e expandida na pessoa de Jesus Cristo e até os nossos dias. Então, eu gostaria de dar essa passada aí com essas coisas, se algum irmão aproveitou alguma coisa, eu agradeço, eu fico feliz, porque a gente às vezes precisa realmente entender. Agora, esse texto de Isaías 49, ele realmente toca muito o meu coração, que pouco é seres luz para Israel, também será luz para os gentios. Né? Graças a Deus por isso, nós aqui podemos agradecer, a palavra de Deus está se expandindo no mundo. Muito obrigada, gente. Deus abençoe todas nós.